Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Galera aí do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção do capítulo 12, onde é um capítulo de exercícios e projetos. Esse capítulo ele é bacana porque ele faz um apanhado dos últimos capítulos e traz aqui pra gente. Nós vamos fazer a correção dos conceituais para que você fique por dentro aí das atividades, beleza? Então, hoje você pegue aí sua apostila, seu livro e vamos corrigir, beleza? Então vamos lá. Questão número 1 diz assim: explique como os maias se organizavam politicamente. Então, lá no livro, lá no vídeo anterior que nós lançamos sobre os maias e os astecas, fala aí um pouco sobre sobre a organização política, tá bom? Então vamos lá. Os maias eles se organizavam. Os maias se organizavam em cidades-estados autônomas. Então é importante, da mesma forma como aquelas cidades-estado da antiguidade, dos outros povos, como que nós já estudamos sobre os fenícios, né? Também sobre a Mesopotâmia, eles se organizavam da mesma forma, cidades-estados autônomas sem o controle de uma cidade central, de um reino central, né? De uma organização central, beleza? Então, questão número 2 diz assim: descreva como a sociedade maia se organizava. Como era a divisão, né, a organização da sociedade maia? Vamos lá. A sociedade maia ela era composta por nobres, sacerdotes, funcionários públicos, artesãos, camponeses e poucos escravos. A elite era responsável pela cobrança de impostos e a administração, né, e também pela administração, né? Os camponeses, eles viviam em aldeias onde produziam os seus alimentos. Então, nós temos uma divisão bem clara da sociedade, onde a nobreza, né, os nobres, os sacerdotes, que faziam parte aí da elite, eles comandavam, né, a cobrança de impostos e também a administração do governo, tá bom? Então, questão número 3, que diz assim: explique como o Império Azteca se formou. Então, lá também no nosso vídeo, vem falando também sobre a formação do Império Azteca. O Império Azteca ele foi formado, né, a partir da conquista de outros povos. Eles fizeram o chamado Império Azteca através da conquista a conquista de onde eles se lançaram a conquistar outros povos, tá? E foi onde nós temos o fortalecimento, o surgimento aí desse Império Azteca. Beleza? Na questão número 4, diz o seguinte, vamos lá. A questão número 4. Identifique as características, né, as principais características da sociedade azteca. Então, como que nós vamos identificar as principais características? É citar as características, alguns pontos que existem de importante aí da sociedade azteca. Vamos lá. A sociedade azteca ela era rígida e com pouca mobilidade social, constituída por nobres, sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. A aldeia era a unidade social básica e a propriedade era coletiva e pertencia ao rei azteca. Então, a questão número 4 também está lá no nosso vídeo, que fala sobre essa divisão que era clara e rígida. Tá? Ela era bem rígida. Não havia mobilidade social. Ali, se havia muito pouquíssima mobilidade social. E na questão número 5, que diz assim: caracterize a sociedade inca. Como que nós vamos caracterizar? Da mesma forma, colocar aqui alguns pontos importantes. A sociedade inca durou quase 3 séculos, ficava na região do atual Peru e ela
constituiu um grandioso império, tá? Que também se desenvolveu muito através da mineração e da metalurgia, pois era um local, né, gente, rico em ouro e prata, né? Principalmente prata, tá? Então, tá aí, nós corrigimos os exercícios conceituais. Eu vou colocar aqui uma dica, vou colocar aqui a dica de um canal que é muito bacana para vocês também visitarem. Vou ver se eu coloco aqui, mas é só vocês digitarem lá no YouTube também, para auxiliar no conhecimento de vocês. Além das nossas aulas, existe uma série de vídeos que fala sobre as grandes civilizações, né? Grandes civilizações, você coloca lá Azteca, grandes civilizações maias, grandes civilizações inca, você vai ver uma série aí de vídeos, né, curtinhos, de 20 minutos, que falam sobre essas sociedades de uma forma assim bem lúdica e interativa. É bacana, bacana. É uma sugestão que eu dou a vocês, para vocês poderem também estarem adquirindo um conhecimento, não ficar só no YouTube aí vendo vídeos aleatórios, mas também, além dos nossos vídeos aqui no canal, também você adquire conhecimento com vídeos de desenho, né? Uns vídeos mais bacanas aí que vocês vão gostar pra caramba. Valeu, galera? Então, um grande abraço, fique com Deus, façam os exercícios que foram enviados para vocês e entreguem lá na escola. Valeu, então, fiquem com Deus. Abraço.